Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Segunda Reis, capítulo 8, versículo 7. Eliseu e Hazael de Damasco. Diz o texto: Veio Eliseu a Damasco. Estava doente, Ben-Hadad, rei da Síria, e lhe anunciaram, dizendo: O homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Hazael: Toma presentes contigo e vai encontrar-te com o homem de Deus. E por seu intermédio pergunta ao Senhor, dizendo: Sararei eu desta doença? Verso 9. Foi, pois, Hazael encontrar-se com ele, levando consigo um presente, a saber, 40 camelos, carregados de tudo que era bom de Damasco. Chegou, apresentou-se diante dele e disse: Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a perguntar-te: Sararei eu desta doença? Eliseu lhe respondeu: Vai e diz-lhe: Certamente sararás. Porém, o Senhor me mostrou que ele morrerá. Olhou Eliseu para Hazael e tanto lhe fitou os olhos, que este ficou embaraçado e chorou o homem de Deus. Então disse Hazael: Por que chora o meu senhor? Ele respondeu: Porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Deitarás fogos às suas fortalezas, matarás a espada os seus jovens, esmagarás os seus pequeninos e rasgarás o ventre de suas mulheres grávidas. Verso 13. Tornou Hazael: Pois quem é teu servo, este cão, para fazer tão grandes coisas? Respondeu Eliseu: O Senhor me mostrou que tu has de ser rei da Síria. Então deixou a Eliseu e veio a seu senhor, o qual lhe perguntou: Que te disse Eliseu? Respondeu ele: Disse-me que certamente sararás. Verso 15. No dia seguinte, Hazael tomou um cobertor, molhou em água e o estendeu sobre o rosto do rei, até que morreu. E Hazael reinou em seu lugar. Então, nós vemos aqui a Bíblia falando sobre o ministério do profeta Eliseu e vai mostrar que o seu ministério, bem como o ministério do profeta Elias, não vai ficar somente resumido ao reino do norte e ao reino do sul. É interessante, esse ministério também vai ultrapassar fronteiras e vai chegar até a Síria, chegar até Damasco. E nós precisamos tirar algumas lições importantes aqui desse texto. É muito importante nós entendermos isso, porque o Senhor deseja falar conosco a respeito desse texto, né? E vai surgir aqui um personagem chamado Azael. E olha o que o texto fala a respeito deste homem. Ele era servo do rei Ben-Hadad, né? E eles eram aqueles reis que Ben-Hadad era o rei que, quando planejava as coisas, Eliseu falava ao rei de Israel, dizendo: Não passe por tal e tal lugar, porque o rei da Síria está preparando emboscada. E é interessante, porque Eliseu vai conquistar o respeito deste homem. É interessante que quando Eliseu chega em Damasco, né, é comunicado ao rei, e o rei vai dizer a Hazael: Toma presentes contigo e vai encontrar-te com o homem de Deus. E por seu intermédio pergunta ao Senhor, dizendo: Sararei eu desta doença? Isso não quer dizer que Ben-Hadad servia a Deus, mas ele queria saber a resposta de Deus, né? E Eliseu, como um profeta genuíno, ele vai dizer: sim, Ben-Hadad, ele vai sarar dessa doença. Mas já existia uma trama por trás, né? Hazael já estava tramando. E é interessante, ele vai se encontrar com Eliseu e leva consigo um presente, 40 camelos carregados de tudo que era bom de Damasco. Chegou, apresentou-se diante dele e disse: Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a perguntar-te: Sararei eu desta doença? É interessante, né? Porque naquela época, quando eles iam visitar o homem de Deus, eles levavam ofertas. Aqui fala que eles levavam presente. Leva contigo um presente. E os presentes, irmãos, eram diferenciados, né? 40
camelos carregados. Veja bem, olha como era que Eliseu iria fazer para guardar esses presentes e conduzir esses presentes. Eu acredito, não tenho certeza, que os camelos vinham juntos, né? Então, verdadeiramente é algo interessante isso aqui, como nós podemos observar o suprimento do Senhor para com os seus servos de forma abundante. Amém? Mas eu não quero me deter nisso. Diz assim, verso 10, Eliseu lhe respondeu, vai e diz-lhes, certamente sararás, porém o Senhor me mostrou que ele morrerá. E é interessante, quando Eliseu fita os olhos de Azael, e quando ele fica observando, diz que ele ficou muito embaraçado, e diz que o homem de Deus chorou. Por quê? Ao fitar os olhos daquele homem, é como se Deus estivesse mostrando o que Azael iria fazer para com o povo de Israel. E aquilo era tão assim, forte para Eliseu, que ele ficou embaraçado e começou a chorar. E ele não esconde de Azael o que iria acontecer no futuro, né? Porque no verso 12 diz que Azael vai perguntar, por que chora o meu senhor? E ele respondeu, olha, Eliseu vai dizer a Azael o seu futuro. E é interessante, porque os profetas, mais à frente, eles vão falar a respeito de Azael, o quanto ele foi mal para o povo de Deus. E que o juízo de Deus iria cair sobre ele. Amém? Mas há também alguns que falam que Azael foi usado por Deus para julgar Israel. Então, é interessante nós observarmos isso aqui e aprendermos, né, que tudo que nós fazemos, irmãos, tudo, sem exceção, Deus está observando, Deus está olhando. E a Bíblia é muito clara, diz que aquilo que o homem plantar, isto também ele ceifará. E os crentes, eles têm a oportunidade de plantar no Espírito. E o apóstolo Paulo diz que aquele que plantar no Espírito, do Espírito colherá vida e paz. Mas aquele que plantar na sua carne, da sua carne, colherá corrupção e morte. Amém? Então, Eliseu vai dizer aqui a Azael, no verso 12, ele diz assim, porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. E ele vai começar a citar as obras de Israel, as obras de Hazael contra Israel. Ele diz aqui, deitarás fogo às suas fortalezas, ou seja, vencerá várias batalhas e ainda queimará muitas cidades de Israel. Matarás a espada os seus jovens, ainda na guerra. Ele vai ser cruel, não vai ter misericórdia dos jovens. Esmagarás os seus pequeninos, falando das crianças. Também será um rei muito cruel, e rasgarás os ventres de suas mulheres grávidas. Olha que maldade, olha que coisa, né? Mesmo o homem de Deus avisando a esse ímpio, avisando a este homem que veio para saber e consultar, em nome do seu Senhor, o profeta de Deus. Né? Quantas coisas más, quantas coisas perversas ele iria fazer. Aí no verso 13 diz assim, tornou Azael, pois quem é teu servo, este cão, para fazer tão grandes coisas? Respondeu Eliseu, o Senhor me mostrou que tu has de ser rei da Síria. Não que Deus havia determinado, amém? Mas o Senhor havia mostrado a Eliseu, porque a forma como Azael vai tomar o trono é muito cruel, porque a resposta do Senhor para Ben-Hadad é que ele vai ser curado. E verdadeiramente ele é curado da sua doença. Mas sabe o que Azael faz? Ele, no outro dia, o texto vai dizer aqui, né? No outro dia, versículo 15, no dia seguinte, Azael tomou um cobertor, molhou em água e estendeu sobre o rosto do rei, até que morreu. Ele vai e sufoca o seu rei, ele vai e mata o seu rei e vai reinar em seu lugar. E é interessante, porque aqui a palavra de Deus vai voltar agora a falar sobre os reis de Israel. Amém?
O livro do rei vai voltar a narrar a respeito dos reis, porque ele havia narrado aqui a respeito do ministério profético e traz muitos ensinamentos. Mas na continuidade e nos comentários que virão, nós vamos começar a narrar, a voltar a narrar as histórias dos reis de Israel no norte e os reis de Judá no sul. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como prospera a tua alma. Continue conosco. Nós estamos fazendo algo que o objetivo é estimular você a ler a palavra de Deus. Se você gosta desses comentários, curta, comente, compartilhe. Fazendo assim, você nos ajuda a levar o evangelho a mais pessoas. Um grande abraço e até amanhã.